Então, pessoal, boa tarde a todos, né? Aqui mais uma vez a gente vai começar hoje aqui a nossa aula número 19, tá? De inovação e empreendedorismo. O módulo é o módulo 4 de implementação, tá? Aula 19, construindo o produto. Então, a coisa mais importante aqui da aula de hoje, em relação às aulas anteriores, né? É que a gente não... Vocês vão pensar um pouco menos no negócio em si, na empresa, e mais no produto ou nos produtos. Certo? Que é isso aqui, ó. Construindo o produto ou os produtos. E observem que a gente tem aqui na sala confeitaria, doceria, consultorias, dropshipping, aqui também é outra consultoria, loja de material esportivo e restaurante. Tá? Veja que é uma amostra pequena, tem 3, 6, 7, 8 pessoas, na turma tem 28. Então, cada tipo de negócio desse envolve tecnologias diferentes, envolvem produtos diferentes. Tá? Por exemplo, um restaurante regional, cadê ele aqui? Um restaurante regional tem um cardápio. E no cardápio são vários produtos. E você tem que pensar em cada um dos produtos. Tá? Então, veja que as coisas são bem diferentes. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, restaurante, que é uma coisa parecida com confeitaria e doceria. Certo? Porque aqui também pode ter muitos produtos, ou pode ter somente um ou dois produtos, ou 3. Tá? Doceria também. Só que a tendência nesses casos aqui, e no caso também de uma loja de material esportivo, aqui com certeza são vários produtos. Tem uma diferença grande entre essa loja e essas outras duas, que são de produtos físicos, é que a produção de um restaurante, de uma confeitaria, de uma doceria, é diferente disso aqui. Uma loja de material esportivo tem uma relação, está muito mais próximo, por exemplo, do dropshipping, porque a coisa, não que os outros casos não sejam, fornecedor é tudo, mas é muito mais contato com o fornecedor é que vai produzir o que você entrega, não é você que vai produzir. Veja que tem uma complexidade a menos no dropshipping e na loja de material esportivo. Porque o produto não vai ser feito dentro da empresa necessariamente. E isso muda tudo no negócio. Pode ir perguntar. Não, mas aí você está falando de fornecedor. No caso de uma doceria ou confeitaria, teria que ter fornecedor também. Teria que ter também fornecedor. E eles também são importantes. Eu estou pensando, por enquanto, no produto, tá? Eu vou falar do fornecedor daqui a pouco, mas estou nessa parte aqui ainda, tá? Segure aí que a gente vai chegar lá. Então, o produto, eu estou pensando, colocando vocês para pensar nos produtos em si, tá? Então, aqui, e vocês têm que pensar a confeitaria e doceria. Eu vou pegar aqui um exemplo, que eu já dei aqui um pouco antes. Vocês podem ter 1, 2 ou 20 produtos. Ou pode fazer somente um tipo de bolo. Essa decisão é uma decisão importantíssima. Por quê? Um tipo de bolo, você pode de repente fazer aquele tipo de bolo, o bolo de chocolate melhor de Maceió. Pode ser o seu. Por quê? Você se especializa tanto naquilo que todo mundo vai dizer assim, rapaz, o bolo de chocolate é lá com Mariana. Um pão de queijo daqui delícia. Certo? Um pão de queijo, você veja, ele falou ali, pão de queijo daqui delícia. Tá? Veja que cria uma marca. É um produto só. Ah, é isso daquele lugar.
ou você pode trabalhar com uma gama muito grande. Isso impacta muito, ou seja, a definição do produto, dos produtos, é mais importante do que a definição da empresa. Porque o cara compra o produto, o cara não compra a empresa. A gente trabalhou o tempo todinho aqui nessa disciplina, foi com a modelagem da empresa, pensando no negócio, na ideia, né? Mas eu estou focando agora aqui nos produtos. Tá? Eu dei aqui esses 2 exemplos aqui, e o dropshipping eu vou voltar, eu vou falar do fornecedor, eu vou colocar aqui para não esquecer que eu tenho que falar do fornecedor, dos fornecedores, que é o passo seguinte a essa aula de hoje aqui, ou que são os fornecedores. Vou pegar aqui o exemplo de consultoria, que tem aqui 3. Tá? 3 consultorias, deve ter outras pessoas aqui da turma, que é muito comum, consultoria e projeto, porque são turma de engenharia, todo mundo pensa muito em consultoria. Então, consultoria, qual é o produto principal de uma consultoria? Que toda consultoria basicamente tem que entregar? Um relatório. Uma consultoria entrega um relatório para dizer assim, ó, o estudo que a gente fez é esse aqui, você deve fazer isso. A sua empresa deve fazer isso, ou o que é que quando alguém contrata uma consultoria, é porque está comprando de alguém como é que eu faço. Eu não sei fazer, eu quero saber como é que eu faço. Tá? No caso até de um restaurante, tem um tipo de consultoria que você contrata, quem vai definir o meu cardápio é, de repente, uma pessoa especialista na definição de cardápio. Ela define. Você pode contratar uma consultoria que você diz assim, não, eu quero abrir um restaurante de comida regional, mas eu quero que alguém venha, eu vou contratar alguém, uma consultoria, para entregar para mim o cardápio e como é que eu faço as comidas. Tá? Voltando aqui para a consultoria. Uma consultoria pode ter um relatório. Tá? Então, como produto. Observe que eu estou pensando em produto. No caso aqui, a gente tem consultoria para negócios sociais, consultoria para recuperação de reservatório, que aí é em petróleo, né? E tem consultoria ambiental, tá? Consultoria ambiental. Veja que os três casos, quase sempre vão ter que entregar um relatório. Só que o relatório é muito genérico. Tem que especificar assim, o que é que eu quero, o que é que eu vou escrever nesse relatório. Quando vocês fizeram um canvas de proposta de valor, você mapeou lá as tarefas do cliente, as dores que ele tem e os ganhos que ele pode ter. No relatório que você vai entregar, você tem que resolver aquilo. Como é que você vai resolver cada item daquele no seu relatório de consultoria? Certo? Então, vai ter que voltar naquelas atividades. O que é que eu vou entregar? Eu vou dar um exemplo que também eu dei aqui para o pessoal antes de começar a aula. Num relatório de consultoria, em geral, você precisa ter acesso a dado. Informação que é uma parte fundamental de uma consultoria e que as pessoas muitas vezes não sabem procurar onde é que está a informação, onde é que está o dado. Às vezes você vai gastar um tempo ali procurando na internet, em plataformas abertas, que vai ter dado, mas de repente, vamos pegar aqui, no teu caso de recuperação avançada, não é isso? De reservatório, existe alguma plataforma que lhe entregue dado sobre campos maduros no Nordeste ou no Sudeste, enfim, em qualquer lugar do Brasil. Essa plataforma, ela cobra uma assinatura. Estou dando um exemplo. Ou seja, para você entregar o seu relatório, você vai ter que contratar uma assinatura com daquela base de dados tal, ou numa revista especializada em petróleo, que você vai ter que ter para montar o seu relatório. Então, veja que eu estou pensando, no caso da consultoria, o produto, o relatório. Tá? Então, o que é que eu preciso para montar esses produtos aqui? Na aula passada, lembra que a gente está em implementação. Implementação do negócio. Para implementar o negócio, você tem que pensar nos produtos. A ideia, o método que eu peguei, me inspirei aqui para poder montar esse curso, foi Startup Enxuta, que é o Lean Startup,
tá? Do Eric Ries, que eu falei na última aula. Tá? Startup enxuta. Tá? Indiquei o livro, tudo tá lá na última aula, tá lá no canal do YouTube. Tá? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo também, eu vou colocar um link para essa aula anterior, onde eu falei isso aqui. Hoje a gente vai... Essa aula aqui de hoje, ela trabalha... A ideia é trabalhar um pedaço disso aqui. Você, inclusive, no começo, antes de começar essa aula, você falou para mim de coletar informações. Sim, para saber qual... Tá aqui, mas tenha calma. Vamos primeiro aqui. Eu estou nessa etapa aqui com vocês. O que é? Primeiro, para um produto, primeiro tem uma ideia. Você pensa, né? Depois que vem a ideia, você vai ter que modelar tudo que vocês fizeram comigo até agora, Canvas de modelo de negócio, Canvas de proposta de valor, ajudou a construir o que vocês estão montando. E agora é o produto. Construir o quê? Observe que construir não é construir a empresa, é construir o produto que você vai entregar. E quando você constrói um produto, você na verdade, você vai, a partir da ideia, você vai construir o seu MVP, que é o mínimo produto viável. Tá? O mínimo produto viável é o mínimo produto viável. O nome é exatamente o que o nome está dizendo. No caso de uma consultoria, vou pegar o caso da consultoria aqui de 3 pessoas, né? Você vai definir o relatório, o mínimo relatório que dá para vocês fazerem. Porque você não vai começar com a consultoria, a melhor consultoria do Brasil em negócios sociais. Você vai dizer assim, não, peraí, essa primeira etapa, que é o meu MVP 1.0, quem contratar a minha consultoria vai receber um relatório desse. Eu estou falando do relatório, mas você pode criar outros produtos. De repente, no relatório você pode colocar alguma coisa de vídeo, cursos, veja. Numa consultoria, vale um monte de coisa, o relatório como produto de uma consultoria. Vale um relatório, que é um estudo que você vai colocar no relatório. Vale numa consultoria capacitação, você vai montar um curso online dentro da sua empresa para ensinar pessoas a montarem negócios sociais. É uma outra coisa. Você pode desenvolver um outro produto que é um aplicativo, lá um guia, para a pessoa conseguir montar a partir do aplicativo um negócios sociais. Veja que são muitas frentes, muitos produtos que você pode fazer dentro da consultoria. A minha ideia é que vocês, todo mundo aqui que vai fazer consultoria, escolha somente o modelo relatório para focar no problema e o que é que esse relatório do MVP 1.0 vai entregar. MVP 1.0. Por quê? Os restaurantes, a doceria, mesma coisa. Vocês não precisam assim, eu vou começar com a confeitaria que faz tudo. Não tem essa ansiedade. A doceria não precisa fazer tudo. De repente vai fazer os 2 melhores possíveis da região. Por quê? Você vai pegar a experiência ali. Eu criei aqui o meu produto, o meu doce artesanal, versão... Esses 3 aqui vou lançar esses 3 produtos. Então, você vai lançar o 1.0 e vai jogar no mercado. Jogar no mercado é o quê? Vender. Aí você vai vender e você vai medir. Você vai medir o quê? Você vai medir os indicadores, os dados, aparecem no Canvas MVP aqui, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Quais são as métricas importantes que você vai medir do seu cliente? Tá? Uma métrica importante assim é o quê? Tipo, número de vendas. Eu estou pegando aqui, não é uma aula de gestão, esse assunto de indicadores eu dou em administração, mas eu vou pegar aqui alguns indicadores que são fundamentais. No caso de comida, por exemplo, número de vendas é um indicador, se está vendendo muito. Quer ver um indicador fundamental assim, para um produto que normalmente é comida ou qualquer outra coisa? Quem veio pela segunda vez? Comprou pela segunda vez. Veja, quem entra no restaurante é uma coisa, entrar uma vez. Se voltou, é porque foi muito bom, né? Para aquela pessoa, valorizou muito a primeira vinda dela. Então, que aí é o número de vezes que a pessoa comprou de você. Quantas pessoas comprou mais de uma vez? Eu estou pegando aqui alguns indicadores que estão vindo na minha cabeça. O que o Matheus falou aqui no comecinho da aula.
Tem muitos negócios que no final tem uma pesquisa de satisfação. Às vezes a gente responde de qualquer jeito. Principalmente quando eu estou no negócio que eu gosto de ir, eu faço questão de responder corretamente para ele melhorar o negócio, porque eu sei onde é que ele vai usar aquilo. Muita gente não sabe, mas ele vai usar aqui. Ó. Ele vai pegar a pesquisa que ele está fazendo e ele vai medir algumas coisas ali, pelas perguntas que estão ali. Aí, com essa medida, ele vai ter dados. Com esses dados, você vai olhar para os dados, você vai dizer assim, eu fiz 3 tipos de doce, tem um que esses 2 estão vendendo muito, esse aqui não está vendendo quase nada. Por quê? Aí é a hora que você vai fazer o quê? Aprender. Você aprende, você tem novas ideias, porque nunca para. A melhor coisa que eu acho assim, do próprio empreendedorismo, e eu tenho essa experiência aqui dando aula para vocês, o curso está sempre melhorando. Sempre. Porque eu estou sempre fazendo isso. Eu dou um curso, aí vejo, pego o feedback de vocês, digo, rapaz, faltou alguma coisa, eu posso melhorar aqui e ali. Então, o meu próximo, eu já estou aqui, sei lá, no MVP do curso de Inovação e Empreendedorismo 5.0, 6.0. Eu vou pegando a experiência de vocês e vou melhorando. E aí, de repente, surgem outras ideias e você vai construir de novo uma coisa nova, ou você vai simplesmente melhorar o que, em função dos dados que você pegou, você vai fazer o MVP 2.0 e lança o produto 6 meses depois. Enfim, aí, os prazos do MVP, esse tipo de coisa, você vai fazer depois. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Que eu vou passar aqui para outra parte. Tudo certo até aí? Veja, no caso, eu peguei aqui o caso da consultoria, falei muito dele, né? Vou pegar aqui o caso agora, materiais esportivos, né? E o caso do dropshipping. O caso do dropshipping, você pode fazer o dropshipping de mesma coisa, todos os produtos. Você vai ter uma amplitude grande, e uma amplitude muito grande de produtos dificulta, inclusive, para você fazer o marketing. Quem é a persona? Eu não falei ainda aqui da importância da persona, vou voltar. Mas muitos produtos, você vai ficar com a possibilidade muito grande de vender, mas você vai ficar com dificuldade de ter uma coisa específica. Né? Eu conheço, por exemplo, logo no começo da pandemia, eu gosto muito de vinho, eu descobri 2 ou 3 pessoas que não faz dropshipping, mas entrega o vinho em casa. Tem a assinatura, né? E tem pessoas aqui avulsa que entregam o vinho em casa, manda pelo WhatsApp, o catálogo dela tem distribuidora, e aí você vai ver ali no WhatsApp mesmo, você vai lá, compra. Só que veja, ela vende o quê? Somente vinho. Você pode ter uma distribuidora. Uma distribuidora vende o quê? Tudo. Mas, quando eu quero procurar vinho, eu vou naquela pessoa. Por quê? Bem focado. Né? Então, essa parte, principalmente, do dropshipping, né? Vou falar agora dos fornecedores, já que a Mariana colocou também aí. Fornecedores. Fornecedor é tudo. Fornecedor é tudo. Não pode faltar o fornecedor. E o seu contato com o fornecedor, eu vou já vir para cá, para esse canvas de modelo de negócio, que fica tudo aqui, está tudo perdidinho aqui nessas caixas, né? O seu contato com o fornecedor, para quem tem um restaurante, ou uma doceria, uma confeitaria, como esses negócios, eles em geral não são escaláveis. Por quê? Vocês vão produzir, tem um processo produtivo que requer um manuseio, tá? O processo não é muito escalável. Para um processo escalar, você tem que meio que fazer uma indústria de doce. E uma indústria, os equipamentos são outros, o tamanho do forno é outro, tudo é outro. Então, depois eu falo de escala, mas fornecedor, a relação com o fornecedor, sobretudo para quem trabalha, né? Ou com dropshipping, né? Ou com a loja de material esportivo ou de qualquer material. Ou com a questão de confeitaria, essas coisas. Assim, você diariamente, praticamente, brigar para reduzir um pouquinho o valor de compra, para aumentar a sua margem. Eu não falei aqui desse assunto especificamente, mas vou comentar aqui agora.
O que é? Tem o faturamento. Faturamento, o que é o faturamento? Muitas pessoas dizem assim, eu faturo 1 milhão por ano. Tá, mas você fatura 1 milhão por ano. Você gasta quanto? Você pode abrir uma loja de material esportivo, que você fatura 300 mil por ano, 300 mil, 400 mil por ano, mas que você gasta de material 200, 250, porque o valor que o cara... Então, voltando aqui, né? Voltando aqui, eu estava... Deixa eu ver onde é que eu estava aqui... Sim, eu estava em fornecedores. Eu estava tentando mostrar a importância do fornecedor. Veja, para todo mundo que tem um negócio, a barganha com o fornecedor precisa ser praticamente diária. Porque a precificação ela é muito importante. Eu estava falando para vocês de faturamento, que faturamento é uma coisa e lucro, a margem de lucro é outra coisa. Tá? Por exemplo, vou perguntar aqui, Lorena, no dropshipping, qual é a margem de lucro, assim, média que você... Entre 20 e 30%. De lucro, certo? Pronto. Isso deve variar de um tipo de produto para outro, né? Porque depende do tipo de fornecedor. E, normalmente, né, essa conta, você tem duas formas de você aumentar o lucro. Assim, diminuindo o preço de compra das coisas, e você consegue diminuir o preço de compra das coisas, às vezes, quando você compra em quantidade, em escala. Né? Por exemplo, numa doceria, uma coisa é você comprar 10 quilos de farinha de trigo por mês. Outra coisa é você comprar 500 quilos. Vai aumentar muito... Você vai conseguir um preço muito menor quando você vai comprar mais. Né? E além disso, a outra coisa é você aumentar o preço. Quando você aumenta o preço, você pode estar perdendo cliente. Então, é conversa com o fornecedor para tentar diminuir o preço e para não repassar o preço para o cliente. Mas quando tiver que repassar, tem que repassar. Porque senão, o que acontece normalmente em alguns empreendimentos é que a pessoa faz uma conta ali, logo no começo que vai abrir o negócio, estipula uma margem e é muito difícil, principalmente no caso de um restaurante, uma doceria, que os preços vão aumentando assim e você não vai sentindo, você não pode estar o tempo todo repassando para o cliente. Né? Então é muito difícil a parte de precificação tem que ter muito cuidado, porque você começa com uma margem, daqui a pouco o seu negócio não está dando o lucro que você queria, porque está aumentando o preço das coisas que você está comprando, ou dos serviços que você está pagando para fazer, luz e tudo mais, e você aí acaba quebrando o negócio porque você não fez essa conta logo no início. Era sobre isso que eu queria perguntar, sobre o aumento de preço, porque geralmente, assim, principalmente no ramo de comida, tem um cliente que está acostumado com um produto, só que por o fornecedor aumentar o preço, tipo, o cara que está fornecendo, fazendo o produto, ele troca de fornecedor. Aí, meio querendo ou não, o produto que você está vendo vai ser diferente do que aquele que você vendia antes. Aí, geralmente, o cliente não gosta e você acaba perdendo esse cliente. Aí, então, tipo, o fornecedor influencia também no produto final. Completamente, porque assim, foi o exemplo que eu dei aqui no início, né? Por exemplo, quem vende doce, quem vende comida ou qualquer outro, principalmente comida, né? O insumo que você usa para fazer a comida afeta muito o sabor. Tá? Eu gosto de cozinhar e eu sei que a comida com bons produtos, mais caros, em geral, ela sai muito melhor. E, na minha opinião, o grande desafio para um restaurante é você conseguir, porque assim, tem um determinado tipo de comida que com aqueles ingredientes top, qualquer um faz a comida. O difícil é você fazer uma comida boa com ingrediente médio. Aí é um experimento. Porque aí você tem que ter habilidade, tem que ver, porque tudo pesa muito. Né? Tem gente que não está nem assim, que vai comprar o bolo é um bolo. Para uma pessoa que gosta muito de bolo, que come bastante, ela sabe se você mudar a farinha de trigo ou a manteiga. A pessoa, quando pega o gosto ali, a pessoa sabe.
E às vezes nem sabe muito, mas sente um pouquinho diferente. Então, esses experimentos todos você normalmente precisa fazer quando você está montando um restaurante, uma coisa de doce, e pensar nisso também. Peraí, esse produto aqui, por isso que meu objetivo aqui na aula de hoje é que vocês pensem muito no produto que vocês vão entregar. Eu quero que vocês façam, basicamente, numa planilha Excel. Tá? Aí cada um vai ser uma coisa diferente. Principalmente essas duas colunas aqui. Essas duas colunas aqui, ó, do Canvas de modelo de negócio. Alguém aqui já chegou no Canvas de modelo de negócio? Ou pararam no Canvas de proposta de valor? Já. Veja, tem que fazer isso aqui. Tem que fazer isso. E focar nisso aqui. As atividades chaves e os recursos chaves. E vocês só vão desenhar direito atividade-chave e recurso-chave se você definir muito bem o produto e os produtos. Tá? Porque uma coisa é a empresa, outra coisa é o produto. Tá? Tem pessoas que pensam só o produto. Tá? Porque a empresa ela vai vender produtos ou serviços. No caso de uma consultoria, produtos ou serviços, você tem que pensar em qualificar sempre o produto, porque é através do produto ou do serviço que você vai resolver a dor do cliente, que você vai dar ganhos para ele e uma série de coisas. Então, essas duas coisas vocês precisam listar e cada lista de vocês é uma lista diferente. E você só consegue listar num restaurante se você pensar quais são os pratos, quais são os insumos. Eu vou fazer o quê? Porque você pode, eu já dei o exemplo, contratar alguém que vai fazer o cardápio. E de repente, naquele cardápio, tem alguém que já faz doce, uma loja de doce. Por exemplo, no seu restaurante, vou pegar um exemplo aqui, né? No seu restaurante, você pode combinar, por exemplo, o negócio da Mariana, que é uma doceria de doces artesanais, assim, alguma coisa, não, com arte que envolve arte popular. Certo? Na forma, enfim. Veja, é regional e ela está montando uma loja Você está montando um restaurante regional e ela está montando uma doceria que tem uma pegada assim ligada à arte popular. Ela pode ser um fornecedor-chave para você, o doce, você não se preocupa, é ela que faz. E aonde é que ela entraria, por exemplo, no seu Canvas aqui? Entraria aqui, parceiros chaves. Aqui nesse Canvas entram os fornecedores. Você só consegue definir bem quem vai ficar aqui se você pensar em todas as atividades que você precisa, pensar no produto, quais são as atividades que você precisa e quais são os recursos que você precisa para aquela atividade. E daí tem uma coisa também, principalmente para quem trabalha com comida, né? O caso da comida, eu acho que é o mais grave, né? No sentido que eu vou falar, que foi uma coisa que o Matheus falou aqui da tipo logística. Essa logística aqui, como o meu produto final vai chegar no meu cliente. Eu não estou preocupado muito com isso agora. Eu estou preocupado com a logística aqui do produto. O que é que acontece? Um produto, uma doceria, pode não ter nem loja. Pode ser o quê? Entrega em casa pelo iFood. Entrega na casa da pessoa. Só que os insumos, os recursos chaves que ela precisa para produzir aquilo, vêm de onde? Parece uma bobagem, mas a pessoa só pensa nisso em geral depois que abriu o negócio e se ferrou todo. Tipo assim, se você monta uma doceria numa casa e que a produção acontece dentro daquela casa e você usa para vender um pedaço da frente da casa, tudo facilita, muito. Por quê? A logística. Os fornecedores vão saber que a confeitaria tal é no lugar tal. O endereço é aquele.
sempre vão levar lá, e o consumidor também, quando quiser alguma coisa, vai lá, e tudo vai ficar ali. Imagine que, tenha muita coisa nas atividades ou nos recursos que você tenha terceirizado, por exemplo, no seu restaurante. Uma decisão que você vai tomar é, eu vou fazer aqui a comida do restaurante, ou eu vou terceirizar. Observe que se você terceirizar, criou-se um problema de logística para chegar o insumo ou a comida pronta para você. Não é só a questão da logística que você tocou em relação a o cliente estar perto do seu negócio para facilitar a venda, é tão decisivo quanto isso você, depois que listou as atividades, os recursos chaves, pensar na logística de entrega, né, e até a distribuição mesmo, porque se você vende em outro lugar, que não é o lugar que você está ali trabalhando, você vai ter que ter uma logística de entrega, certo? E assim, essa parte logística de entrega, aí eu pego o exemplo que eu já coloquei aqui algumas vezes, que minha mulher abriu um negócio que foi a locação de brinquedo infantil. A parte mais complexa era a logística, porque a pessoa podia alocar o brinquedo infantil em qualquer lugar da cidade. E aí tem que entregar e tem que ir buscar. Essa era a parte mais complexa do negócio. Veja que é por isso que tem que pensar muito no produto, pensando na entrega e na produção do produto. É isso que facilita muito quando você se mete a fazer alguma coisa do tipo dropshipping. Facilita muito, porque você foca na tecnologia ali e na venda. Venda e tecnologia e relação aqui com o fornecedor. Então, em tese, dá menos trabalho e tem uma possibilidade de escalar mais. Agora, nada não dá trabalho. Não tem isso não, tá? Nada não dá trabalho. Tudo dá trabalho, dá muito trabalho. Você precisa sempre ter gente trabalhando para você, ou você mesmo ali no dia a dia. Não tem como, né? Então, basicamente, a parte mais importante da aula de hoje é pensar no produto e listar as atividades chaves e os recursos chaves para aquele produto. Vocês só vão conseguir fazer uma planilha de qualquer coisa que eu quero que vocês façam uma mínima, se vocês listarem quais são as atividades chaves e quais são os produtos que eu tenho que comprar. Vocês colocam isso numa planilha, porque do lado vocês vão colocar o preço daquilo ali. O preço disso, o preço das atividades que você vai ter que contratar. Porque essa parte do Canvas de modelo de negócio aqui é o custo da produção, basicamente. Não tem somente custo da produção, tem o custo aqui da comunicação com o cliente e da entrega também. Isso tem custo, que vem para cá também. Mas, primeiro, vamos pensar no produto, e o produto em geral, né, fica todo do lado de cá do Canvas. Que é o quê? Quais são as atividades que eu preciso fazer, quais são os recursos chaves que eu preciso ter para construir o meu produto, os produtos e serviços através dos quais eu vou entregar o valor para o cliente. Tá? E aqui vai entrar a lista de fornecedor, nessa parte do Canvas aqui, que é importante também. Porque você precisa ter o contato, você precisa ter do fornecedor garantido que ele vai lhe entregar aquela quantidade toda vez que você precisar. Né? Observe que eu me foquei muito mais aqui hoje, eu falei de consultoria também, mas eu me foquei muito mais aqui hoje, principalmente na parte... Depois que eu comecei a gravar aqui, porque a gente conversou um pouco antes, né, na parte de consultoria, mas eu me foquei mais na parte de produtos físicos, né, porque envolve algumas dificuldades, vamos dizer assim, diferentes a mais da consultoria. Mas eu acho que também deu para cobrir bem aí essa parte de consultoria. Observe que eu falei aqui do Canvas de modelo de negócio. Vocês têm que fazer esse Canvas de modelo de negócio, e a aula de hoje foi para ajudar vocês a construírem um Canvas de modelo de negócio. Na aula passada, eu dei isso aqui. Esse Canvas aqui, vocês, assim, quem quiser fazer, pode fazer para me entregar, mas ele não é obrigatório. Eu só mostrei esse Canvas aqui, o Canvas MVP, para poder me ajudar a explicar
foi mais como uma ferramenta didática, porque eu não estou querendo criar muito mais atividades para vocês fazerem, porque já está chegando no final. Eu prefiro que vocês façam o que eu já passei bem feito do que eu ficar passando uma coisa a mais toda a aula. Então, aí eu criei esse Canvas MVP, porque depois que a gente faz isso aqui, a gente vai pensar no MVP, que vocês já entenderam o que é. Aí aqui você coloca, por exemplo, no Canvas MVP, qual é a proposta do MVP que você está fazendo, né? Você coloca aqui, eu escrevo uma frase, eu coloco aqui um post-it. Quais são as funcionalidades, o que é que vai entregar, o que é que você vai entregar, a que custo e cronograma. Tem uma certa duplicidade aqui, mas aqui você detalha mais, aqui é muito mais voltado para produto. Isso aqui é muito mais voltado para produto. E o Canvas de modelo de negócio é muito mais voltado para negócio, para a empresa de uma forma geral. Por isso que às vezes detalhar por aqui é melhor. Então, eu quero destacar aqui essa parte aqui, ó, persona segmentada. Tá? Eu falei aqui no caso de uma doceria, por exemplo, uma doceria, uma confeitaria, você tem a possibilidade de vender para um restaurante. Se você está produzindo doce, sobremesa. O cara pode não querer ter o trabalho de fazer. Muitos restaurantes compram sorvete, o que está lá é tudo que já vem pronto, para facilitar o dia a dia dele. Então você pode montar uma confeitaria que não vende para o cliente final, que seria um modelo de negócio B2B, que é business to business. O meu negócio só vende para a empresa. Ou eu posso vender para o consumidor final, que é B2C. Eu monto um negócio para vender para o consumidor final. E aí aqui você tem que colocar nesse Canvas de MVP quem é a pessoa, quem é a persona que você está vendendo. Eu dei um exemplo aqui, eu dei esse exemplo na aula passada, um pouquinho hoje eu dei antes de começar essa aula aqui, num bate-papo que eu fiz aqui com quem chegou antes. Eu falei das personas segmentadas, para quem você está vendendo, e eu falei das jornadas. A jornada do cliente também você pode colocar aqui, por exemplo, um restaurante que vai comprar o produto de uma doceria ou uma confeitaria, ele tem uma jornada. Uma jornada é o quê? É o caminho dele, do primeiro contato, como é que ele lhe viu aonde, ele lhe descobriu aonde, a partir daí ele vai entrar em contato com você por onde, celular, WhatsApp, qual é o canal de comunicação, e daí até a entrega existe uma jornada dele, do restaurante, comprando de uma doceria ou uma confeitaria. Observe que a jornada do dono de um restaurante é diferente da jornada de uma pessoa física que vai comprar um doce. Você tem que pensar na jornada de cada um deles, porque o que você precisa oferecer para ele é a melhor experiência possível para o seu cliente. Sempre. Tá? Que é uma coisa que a gente chama de User Experience, né? Que é a experiência do usuário. Eu dei o exemplo para falar de jornada, por isso que você tem que definir quais são as pessoas. No caso da consultoria, eu falei aqui, a consultoria pode ser uma consultoria ambiental, pode ser para grandes empresas, ou pode ser para pessoas físicas, ou pode ser para engenheiro, ou pode ser para arquiteto, para quem é? Quem são as pessoas? Como você vai se relacionar com cada uma dessas pessoas? Qual é a jornada de cada uma delas na interação com o seu negócio? Eu falei na aula passada, no vídeo eu abri no Miro, não vou abrir hoje aqui, abri no Miro um mapazinho que tem a jornada do cliente. Tá? No caso seu, o cliente vai lhe encontrar, provavelmente pela internet, um site, que você deve ter alguma coisa, e ali ele vai fazer tudo. O site dela, provavelmente, tem uma jornada que ele vai percorrer. Ele vai selecionar, ou ele vai ligar para o celular dela, ou vai cair em algum lugar e tem a jornada dele. Ela tem que pensar na jornada dele para ele ter a melhor experiência possível. Ele foi rápido, ele comprou, ele achou rápido, ele me achou, ele comprou rápido, e o fornecedor dela que vai entregar tem que entregar rápido. Por quê? Se o cara não entregar rápido, vai cobrar de quem? Dela. Certo? Então, e tem a jornada dele. Então, o tipo de cliente é por isso que, no caso dela, e também nos outros casos, quando você mapeia a jornada do cliente, o seu marketing pode sair até mais barato.
Porque você vai fazer um marketing segmentado. É aquela história, eu dei aqui o exemplo, eu vou vender curso online, né? Posso colocar um outdoor, de repente, meu na ladeira da rodoviária, como tem gente que faz assim, né? Ali é o quê? O alcance ali. Todo mundo passa ali, todo mundo passa ali. A eficiência daquele anúncio vai ser muito mais baixa. Eu vou gastar mais dinheiro, de repente, ali, do que numa propaganda na rede social, aonde eu vou botar o meu anúncio na frente de uma pessoa que tem muito mais possibilidade de comprar. Então, quando você define a persona segmentada aqui, aumenta a eficiência da comunicação, você vai precisar, gastar um pouco menos para vender mais. E é por isso que você precisa desenhar um pouco, pensar na jornada do cliente. Até uma consultoria, por exemplo, uma consultoria em recuperação avançada. Quais são as empresas que existem que podem contratar isso? Qual é a jornada dele? Como é que eu vou fazer com que ele saiba que eu existo? E qual é o produto que eu entrego? E quanto tempo eu levo para entregar e qual é o custo para ele? Você tem que pensar na jornada de cada um desses clientes. No caso específico, você pode ter como cliente, de repente, uma grande empresa, tipo uma Petrobras, uma Shell, ou você pode ter, de repente, uma empresa menor, a Origem, que opera aqui em Alagoas, é uma empresa menor. A jornada de venda nessas duas empresas são completamente diferentes. E aí você tem que pensar, mesmo que seja o mesmo tipo de negócio, mas é diferente você chegar numa empresa muito grande e muito pequena. Não é somente segmentada, por exemplo, não é somente restaurante ou pessoa física, pode ter vários tipos de segmentação que depende do negócio que você vai fazer. Certo? Aqui, funcionalidades, resultados esperados. Quais são os resultados esperados que você tem com aquele MVP que você está projetando? O que é que você espera? Quais são os resultados esperados? Aí aqui, nessa parte do Canvas, qual é a minha sugestão? Recorram àquele Canvas de proposta de valor que vocês fizeram, resolver essa dor do cliente. Entregar essa solução aqui. Então, nesse Canvas aqui, entram resultados esperados com esse MVP. Vocês já fizeram, eu já entrei em alguns Canvas de proposta de valor, que teve gente que colocou um monte de coisa, teve gente que colocou menos coisa, teve gente que colocou muita coisa. Uma dica que eu vou dar para quem colocou muita coisa. No MVP 1.0, que vocês vão pensar, pensa no mínimo de coisas para fazer um primeiro MVP bem certinho e mais fácil até de fazer as contas todas. Né? Então, ao invés de atender tudo, eu quero entregar isso, quero resolver isso tudo, muita coisa. Não. Isso aqui você vai fazer um Canvas MVP da versão 1.0. Aí pega esse Canvas, copia e cola, o MVP da versão 2.0, da 3.0. Bota um do lado do outro, é assim que eu faço. Bota um do lado do outro. Isso aqui é como se fosse um projeto do MVP 1.0. Então, contém até a ansiedade, porque a gente quer colocar tudo no primeiro, né? Coloca não, deixa só 2, 3 coisinhas. Lá no segundo, no MVP 2.0, você coloca mais 2. Depois, e você pensa sempre como é que você vai medir, né? A ideia que eu falei aqui do medir. Mas eu me prendi muito aqui hoje, na aula de hoje, nessa etapa aqui do construir. A partir de uma ideia, um produto, eu quero construir o meu primeiro MVP. Tá? Eu vou falar nas próximas aulas de medir. Eu já dei exemplos aqui hoje também de medir, só que agora estou esquecido se eu dei o exemplo da medição antes ou depois da hora que eu comecei a gravar. Só vou ver agora no vídeo. Mas assim, como eu vou falar da medida depois, eu posso falar disso na próxima aula. E aqui o aprendizado. Como eu vou aprender com os dados para ter novas ideias ou para partir aqui direto para o MVP 1.0. Certo? Então, é isso assim que eu queria passar para vocês hoje. Tá? Vou pedir aqui só para que vocês, assim, a partir de agora, né, essa aula especificamente, o que é que eu quero? Peguem uma tabela, aquela tabela, a única planilha que cada um tem. Tem nessa tabela as abas, em cada aba
Acho que é em cada aba. Não, desculpa. Tem uma aba que é Canvas de proposta de valor, e lá tem, cada coluna tem uma área do Canvas da proposta de valor. Vocês vão fazer um Canvas de modelo de negócio, uma aba, Canvas de modelo de negócio, e em cada coluna vai ter um campo desse aqui. E o que é que eu quero que vocês preencham o mais rápido possível, né? Que tem toda a relação com a aula de hoje. Preencher esses dois caras aqui, esse aqui, ó, atividades chaves e recursos chaves. Preencham isso porque fica fácil de fazer uma conta, que é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão fazer, olha, para eu produzir esse produto, eu vou gastar tanto. E eu vou vender esse produto por tanto. Pronto. Vocês não vão conseguir, de repente, detalhar muito, mas eu preciso que vocês façam uma conta para dizer assim, ó, o meu faturamento anual vai ser tanto, eu vou gastar tanto com a recurso e atividade-chave, e a minha margem vai ser tanto. Certo? Isso vocês vão colocar no projeto final, né? Que eu já até passei para vocês já, e o pessoal do edital do Centelha veio aqui também falar para vocês. Isso tudo que eu passei para vocês aqui hoje, eu não dei a aula nas turmas passadas de forma tão específica. Tá? Eu estou, melhorando o que é que eu quero que vocês façam daqui para frente. Saiam com um projeto do empreendimento muito mais detalhado do que aquelas duas pessoas que vieram aqui, tanto a Samara quanto o João Ricardo, saíram quando eles foram submeter. Tanto mais vocês avancem na direção que eu estou colocando aqui, vocês vão estar com um projeto muito mais pronto para submeter a um edital mais adiante. Beleza? E eu vou pedir, mais uma vez a vocês, assim, que foquem e pensem agora muito mais direcionada para o negócio de vocês do que de forma geral. Tá? Do que de uma forma geral. Pensem no produto e aí cada um vai acabar fazendo uma coisa muito diferente do outro. Tá certo? Eu sei que ficou faltando aqui, o Gustavo inclusive saiu um pouquinho antes, eu sei que ficou faltando eu falar um pouquinho mais da consultoria, mas eu continuo isso, a parte da consultoria na próxima aula, onde eu vou seguir aqui, né, esse fluxo da medida e do aprendizado. Tá? Basicamente, gente, o que está faltando para eu terminar com vocês aqui é fechar esse ciclo e dar uma aula, ou 2 ou 3 aulas, nessa parte aqui, que é a de comunicação com o cliente. A comunicação com o cliente é onde entra marketing digital, que é a última parte do curso. Então, possivelmente vão ser mais 2 aulas aqui, para fechar essa parte, e mais umas 2 ou 3 aulas aqui. Tá certo? Nessa parte aqui de marketing, e basicamente é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, é isso.